Um gerente de projetos foi designado para um projeto relacionado à criação de um novo produto de preço mais barato para ser vendido às classes C e D. O que o gerente e a equipe do projeto devem fazer antes de definir o escopo do projeto? Essa é a que a gente chama de questão de sequenciamento, né? Dentro do planejamento preditivo, né, a gente sabe que esse planejamento ele é também iterativo. O que eu quero dizer com iterativo? Você não define o escopo todo para definir o cronograma todo, para definir o custo todo, para definir a qualidade toda e nunca mais volta, né? Você começa com escopo, depois você vai para cronograma, você pode voltar em escopo. Mas o fato é, existe, na cabeça do PMI, apesar de ser iterativo, existe uma sequência que seria assim, a primeira passada, por mais que eu possa voltar depois, o que é mais lógico, né, eu fazer? E isso começa com a área de escopo, realmente, né? Se a gente for pensar assim, a primeira área, tirando a integração, né, que nos traz o TAP, mas aí é um documento global, que ele não é só de escopo, né? Em tempo de planejamento, né, depois que eu já finalizei a iniciação e estou em planejamento, e quando a gente está definindo o escopo, a gente está em planejamento, existe uma sequência que passa por requisitos, que basicamente a gente primeiro define os requisitos, né? Depois a gente define o escopo por meio de um artefato chamado declaração de escopo, e depois a gente decompõe o escopo, né, por meio de um artefato chamado EAP. Aqui a gente está falando de uma gestão mais tradicional, que é muito útil ainda em uma série de cenários, tá? E depois vem outras coisas, vem, por exemplo, depois a avaliação de riscos. Então, a avaliação de riscos não vem antes de definir escopo, né? Eu defino o escopo, eu vou identificar risco, aí depois que eu vou avaliar o risco. Criar uma estrutura analítica da EAP também não é o mais correto aqui, porque olha só, a EAP, que é a decomposição do escopo, vem depois da definição do escopo. Então, também não é essa. A correta é a letra C, eu já vou voltar nela e vou explicar por quê. E a letra D, aprovar o plano de gerenciamento de benefícios, não é porque já passou. Na hora que eu estou definindo o escopo lá em tempo de planejamento, e quem tem uma visão clara dos processos de gerenciamento de projetos sabe que definir o escopo é um processo de planejamento. Aprovar o plano de gerenciamento de benefícios eu faço antes de criar o TAP, né? Então também está antes. Isso aqui, A e B estão muito depois, letra D estão muito antes. A letra C, ela não é um processinho que se encaixa dentro, que se encaixa só uma vez, mas ela faz sentido. Por quê? Para qualquer processo que eu vá rodar, né, dentro do que está lá no PMBOK 6, hoje do que está no Process Groups, que é a gestão mais preditiva, né? Process Groups que, inclusive, é mais novo do que o PMBOK 7, eu sempre gosto, né, de deixar isso claro. Sempre faz sentido, a gente nunca estaria errado, digamos, eu dizer que antes de executar um determinado processo, que eu vou adaptar alguns ativos de processos organizacionais. Então, essa é uma resposta que poderia estar certa em muitos contextos. Por quê? Se eu vou definir o escopo, antes de definir o escopo, eu posso, por exemplo, pegar um template de uma declaração de escopo que o meu escritório de projetos tem. Eu posso, por exemplo, pegar uma declaração de escopo de um processo anterior, que guarda similaridades com esse processo agora, para que eu possa me inspirar, não vou copiar, óbvio que não, mas que eu possa, de repente, checar aquela declaração de escopo, ver se, de repente, ao fazer a minha aqui, eu não estou esquecendo de alguma coisa. Então, em especial na parte de template, né, isso é muito válido aqui. Então, o que essa questão aqui é interessante chamar a atenção? Primeiro, é importante vocês terem essa noção de sequência, né, de processos dentro da gestão preditiva. Segundo, é importante vocês terem essa visão de que numa determinada questão, muitas vezes, saber aquelas que estão erradas, com certeza, que nesse caso são A, B e D, ajuda muito, ainda que a C nos pareça esquisita. Pode ser que a C pareça esquisita para alguns de vocês. Mas se você tem firmeza, fala assim, não é A, não é B, não é D, e a C eu sei lá, então deve ser a C. Então, esse jeito reverso de solucionar as questões, ter esse tipo de raciocínio também ajuda muito vocês no dia a dia aí, tá? Então, a melhor nesse caso aqui é a letra C de casa. E se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, você tem interesse em gerenciamento de projetos, você tem interesse na certificação PMP,
ou na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP, né, para quem ainda não tem experiência em gerenciamento de projetos. E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que você pode clicar, saber mais a respeito desse curso, tem um vídeo explicativo, então vai lá, assiste ao vídeo. Logo abaixo tem um formulário para que você já possa fazer a sua pré-inscrição. A gente vai entrar em contato com você para que você possa efetivar a inscrição. E por que é importante isso? A gente vai começar uma nova turma no dia 7 de novembro, mas o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. E assim que você efetivar a sua inscrição, você já pode começar os seus estudos, né? Então você começa desde já os seus estudos numa turma que está em andamento e quando começar a próxima turma, que é a turma 35 lá em novembro, você vai poder participar dela integralmente. Então, o quanto antes, mais barato você vai pagar, mais tempo de acesso você vai ter e mais tempo de suporte comigo você vai ter também. Vai lá e manda ver agora mesmo.